Eu sou Elizabeth Natter, psicóloga de família e relacionamentos, também psicopedagoga, com foco em aprendizagem infantil. Que bom que você chegou até aqui! Hoje nós vamos falar sobre um tema bem relevante. Essa gravação está sendo feita no mês de setembro, Setembro Amarelo, que também fala sobre cuidado, respeito à vida, não ao suicídio. Sendo assim, esse tema crise existencial vai nos chamar a atenção para dedicarmos um tempo. Se você veio buscar porque quer saber como que você está, se você veio por um trabalho que precisa desenvolver, vamos ter aqui uma preciosidade de trocas para você entender quão importante é saber como você está em relação à sua existência. Desde que nós vamos nos desenvolvendo, a nossa forma de desenvolver vai nos dando condição de perceber o mundo no qual nós estamos inseridos. Como nós vamos agir, como vamos deixar de agir, tudo isso tem uma influência considerável. Se você já assistiu o vídeo sobre o temperamento, ele fala sobre isso. Temperamento é a nossa forma de ver o mundo. Caso você não tenha assistido, assiste, vai fazer uma completude com esse tema aqui. Bem, então o nosso desenvolvimento ele se dá desde que chegamos aqui nesse mundo, pequenininhos, bebezinhos, e nós vamos nos desenvolvendo até o final da nossa vida. O que acontece? Muitas vezes as nossas experiências, o nosso repertório de vida, ele vai dar base para os próximos passos, questões que vamos realizar, desenvolver, enfrentar, entender, questionar. Claro que na tenra idade isso tem um significado enorme. A criança nascendo, ela fica desamparada se ela não tiver um suporte. O que ela pode fazer é chorar e esperar que alguém a atenda. Durante seu desenvolvimento, esses amparos, cuidados, olhares vão sendo enraizados cada vez mais nesta relação. E se há uma segurança nessa relação, todos os próximos eventos ou grande parte desses eventos, eles podem buscar experiências anteriores, como eles foram resolvidos, mostrando que o mundo tem suas dificuldades, mas há uma seguridade. O mundo não é tão frágil, tão disperso para se poder viver nele. Quando isso não ocorre, é possível sim, então, que esses cuidadores e todo esse processo anterior de vida, não passando por um amparo, leve à ansiedade existencial, que é similar à crise existencial, mas ela fala daquilo que é mais conhecido para nós, ansiedade, extrema preocupação com o que está por vir, com o futuro, como ele será, como conduzirei ele, de que maneira é possível pensar sobre esse futuro que ainda não chegou e ele não vem de uma forma tão clara, porque claro, não aconteceu, e desta forma gera insegurança. O propósito de vida se perde e os questionamentos surgem como: quem sou? Para onde vou? O que devo fazer? Estou no lugar certo? E a inseguridade vai tomando conta. Quando você se coloca com esses questionamentos, você pensa sobre o que eu vou fazer com a vida que eu estou conduzindo. Não tendo respostas, vem realmente a preocupação. Darei conta de viver nesse mundo que me parece tão difícil de transitar nele, de conviver nele? É como se o chão se abrisse sobre os seus pés. Quando nós falamos de crise existencial, nós estamos falando de uma crise de identidade, um desapontamento considerável com questões da vida. A vida ela passa mesmo por algumas situações, das quais nem sempre os resultados são os melhores, as respostas são as mais assertivas. Isso faz parte, mas quando isso toma uma proporção gigantesca e você se sente aquém da sua condição de vida, é como se sua rota desviasse na sua rotina, nas suas conduções, na forma de desenvolver seus hábitos. Tudo te remete para aquilo que de alguma maneira está lá enraizado na sua forma de ver, pensar e perceber o mundo. Então, ao invés de você caminhar
fora do aquém, né? Estou precisando conduzir a minha vida de uma determinada maneira e não estou conseguindo. O que fazer para chegar lá? Toda essa rota pega um desvio e você cai na procrastinação, cai na visão reprimida das suas emoções, cai na melancolia, cai na insegurança, na tristeza. É como se você tivesse vontade de ficar somente ali parado, nada por fazer, na cama, sem ânimo. É talvez como a gente assemelha um dia cinzento. E dessa forma você vai deixando de viver a vida. Quando que isso acontece? Muitas vezes a crise existencial, ela se depara com uma situação inesperada. Vem uma transformação, mas é uma transformação um pouco mais drástica. Por exemplo, uma formatura, um jovem, um adulto, ao se formar, o que acontece com ele? Ele se forma e tem perspectivas sobre como agora, com esse novo título, com esta nova formação, ele vai conduzir, né, a sua forma de ser um profissional, conduzir a sua vida. Não encontrando respostas, sofrendo com esse futuro, não se achando como aquele que consegue conduzir essa nova titulação, ele vai entrando em uma crise, que pode também se dar com uma morte, que pode se dar com um evento muito forte, em que os questionamentos de fato eles não têm respostas. É um vazio, um vácuo. Eventos as pessoas passam, e algumas até realmente passam por alguns traumas, intitulados muitas vezes na forma de se colocar, né? Quando alguém diz assim, nossa, eu passei por um trauma, mas eu superei esse trauma. Vou trazer aqui um exemplo. De repente, alguém foi assaltado. E ao ser assaltado, claro, desencadeou um medo, uma preocupação, ficou nervoso, travou, fugiu, agrediu, congelou. Mas passou por esse evento, passou por esse trauma, ainda carrega ali às vezes uma determinada preocupação, redobrou a sua atenção, cuidados naquele local que de repente foi assaltado. Enfim, houve uma modificação que até favoreceu o indivíduo a ter um cuidado consigo mesmo. Quando esse trauma, uma outra mesma pessoa passa por esta mesma situação, por esse evento, mas ela não consegue passar o próximo passo, nós podemos dizer que ela tem o quê? Uma traumatização, cujo desfecho qual é? Ficar fixado naquilo que aconteceu. Esse exemplo que eu dei aqui, a pessoa que foi assaltada, ela não consegue mais sair de casa, ela acha que sempre qualquer pessoa que se aproximar dela vai lhe assaltar ou vai lhe causar um dano, as relações vão ficando comprometidas, então ela ficou fixada naquele evento, não conseguindo avançar e dar sequência. A crise existencial pode caminhar por esta situação de experiência não avançada. É como um remar, um rema para um lado, outro rema para o outro lado. A vida está aqui e aquele que rema, que quer sair dessa situação por estar em crise. Quando nós falamos de crise, nós estamos falando de um caminho para uma doença. E ela caminha vida para cá, caminha para o lado contrário. O que fazer então quando você enfrenta uma crise existencial? Para que ela possa sair da evolução da doença, algumas medidas são indicadas. A primeira delas é contar com alguém que possa lhe auxiliar. Auxiliar de fato estar com você que está vivenciando essa crise. Encontrar um profissional que vai acompanhar esta pessoa que está vivendo essa crise no seu tempo e da maneira correta, nem exigindo demais aquilo que ela não possa conduzir, nem também ficando apenas como um suporte que ouve e nada faz. É um profissional que vai acompanhar, que vai trazer a condição desse indivíduo em crise reencontrar o seu encantamento pela vida, conseguir não mais reprimir as suas emoções,
se entender dentro do processo que é viver e também compreender, acima de tudo, que nem todas as respostas para os seus questionamentos têm a certeza neste momento. Para se viver a vida, é preciso entender que o passado deixou marcas significativas e que elas são impulsionadoras para o presente e que o presente bem vivido, ele vai dar condição de um futuro melhor. Nem todas as respostas são dadas, elas precisam de tempo de vivência para acontecerem. Então a presença de um profissional vai favorecer a condição desse indivíduo em crise conseguir superar, vivenciar e se entender. Fica a dica aqui, se você conhece alguém ou se você está passando, sentindo que está de alguma maneira não tão bem e já questionando sobre por que você está aqui, a sua vida tem um propósito. Se precisa de ajuda, conte com alguém para poder encontrar o propósito que está aí com você.